Bom, boa tarde a todos e todas. É com muito prazer que eu dou início ao painel, o segundo painel dessa tarde, da Sala A. E eu queria começar com um agradecimento, primeiramente ao IBRAC, no nome do seu presidente, na pessoa do seu presidente, Márcio Bueno, da diretora de concorrência, Leonor Cordovil. Claro, aos palestrantes, que vão ajudar bastante nessa discussão de hoje, com os quais eu tenho a honra de dividir essa mesa, e vou apresentar em seguida. E, claro, ao público, que neste momento está um pouco reduzido, mas creio que que vão contribuir bastante com a discussão quando voltarem. Então, o nosso tema é Política de Defesa da Concorrência e Medidas de Defesa Comercial no Brasil. Um diálogo possível? E não deixa de ser uma provocação que decorre do que muito se discute sobre a interação entre as medidas de defesa comercial e as políticas de defesa da concorrência, especialmente no que tange aos diferentes objetivos que são tutelados por cada um deles e como compatibilizar os interesses que são protegidos por cada um desses sistemas. E, como exemplo, um estudo do DE com o PNUD em 2017 revelou que, como esperado, as medidas antidumping geram um fortalecimento de poder de mercado dos pleiteantes e também uma queda de produtividade industrial, e que são efeitos indesejados pela política de defesa da concorrência. Então, nesse sentido, acho que o nosso painel de hoje tem o intuito de fomentar o debate sobre quais seriam as possibilidades de diálogo, a necessidade de diálogo, os instrumentos para tal. E quem vai nos auxiliar hoje com isso, já apresento a mesa, primeiramente a conselheira Paula Farani de Azevedo, do CAD, que, além de ter uma experiência tanto na área de defesa da concorrência, também tem uma experiência na área de medidas comerciais, de defesa comercial. À minha esquerda tem a Vera Canas, que é sócia do Tosini Freire na área de comércio internacional. Também o Marcos Lima, que é sócio da MA Consultoria Econômica, que vai apresentar para a gente essa perspectiva econômica, especialmente em mercados cartelizados, setores cartelizados e medidas antidumping. E, na ponta da mesa, à minha direita, o secretário do SEPRAC, Secretaria de Promoção de Produtividade e Advocacia da Concorrência, João Manuel de Pinho de Mello, que vai apresentar para a gente um panorama das medidas antidumping no Brasil e com foco também na como compatibilizar essas agendas. Então, acho que, sem me alongar mais, eu já passo a palavra para a conselheira Paula. Acho que esse slide. Conselheira Paula Azevedo, por favor. Tem a palavra. Obrigada. Primeiramente, queria agradecer ao IBRAC pelo convite, à Lorena por ter proposto esse tema, que eu acho que é extremamente relevante, principalmente agora, né? A gente tem tido diversas conversas, tanto dentro do governo, como também com agentes econômicos que nos procuram, para falar justamente sobre a interação entre defesa da concorrência e defesa comercial. Então, eu acho que é um momento ótimo para a gente discutir aqui os temas. Eu preciso do PowerPoint. Como é que a gente faz? Obrigada. Você quer que eu passe? Pode ser. Oi? Está colocando? Bom, então eu vou começando, enquanto a gente monta o PowerPoint. Eu queria começar falando um pouquinho sobre os pontos em comum e os pontos divergentes entre a defesa da concorrência e a defesa comercial. Para quem, talvez eu tenha que apresentar um pouco mais defesa comercial, mas defesa comercial são, essencialmente, as medidas antidumping, medidas salvaguardas e medidas compensatórias que podem ser aplicadas pelo governo em determinadas situações específicas, né? O antidumping é quando você tem um produto que é vendido num país de origem a um preço superior ao preço de exportação, ou seja, o preço em que ele é vendido aqui no Brasil. Medidas salvaguardas são aquelas que são aplicadas contra todas as origens, na realidade, quando você tem um fluxo de comércio muito repentino e alto. E medidas compensatórias são quando você aplica uma medida na importação desse produto, porque ele recebe um subsídio considerado não devido, de acordo com as regras da OMC, no seu mercado de origem. Então, quais são os pontos em comum? A gente tem as duas, tanto defesa da concorrência quanto defesa comercial, são políticas de intervenção e de controle do ambiente econômico.
Mas eles são divergentes por quê? Porque os meios usados, os objetivos dessas políticas e os objetos da proteção são diferentes, são absolutamente distintos. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que, embora os meios sejam distintos, tem um ponto de convergência. E o ponto de convergência é a política pública de adequação do ambiente econômico e de fazer com que o ambiente econômico funcione da melhor forma possível. É até difícil de iterar... Ainda não temos, né? Não. Bom, é até difícil de verbalizar isso, porque muita gente, quando pensa em defesa comercial, pensa em medidas antidumping, falam isso é absolutamente contrário ao direito à concorrência. E, para quem me conhece, sabe, eu já atuei nas duas áreas, eu acho que não é bem assim. Eu acho que existem mais pontos de convergência do que intuitivamente se apresentam. Então, eu queria falar um pouquinho da origem do antidumping, né? O antidumping ele se originou em 1920, mais ou menos, como uma reação a uma lacuna do Sherman Act. Qual era a lacuna do Sherman Act? O Sherman Act nos Estados Unidos, todo mundo sabe, né? Ele disciplina a defesa da concorrência. Só que ele não é válido para a importação e para a concorrência transfronteiriça. Então, o Congresso americano chegou à conclusão que eles precisavam de um ato antidumping. Por quê? Porque existiam o que eles entendiam ser uma importação predatória. E isso, em 1916, se não me engano, era de fato, o antidumping ele era contra importações com essa intenção de predação. A partir de 1920, os Estados Unidos reforma esse ato antidumping. Estou aí. Obrigada. Reforma o ato antidumping para fazer com que o antidumping ele não seja só aplicado contra importações predatórias, mas sim qualquer importação que seja considerada agressiva ou que seja decorrente de um fluxo de comércio que se entende distorcido. E esse ato antidumping americano serviu como base para o que depois foi introduzido no GATT, em 1947, que foram o que alguns autores chamam de válvulas de escape. Qual que é o raciocínio por trás do direito antidumping? E aqui eu vou falar mais do direito antidumping, porque é o que a gente mais aplica no Brasil, mas o que eu estou falando também se aplica para a defesa comercial como um todo. Mas qual é o racional? Em 1947, estava sendo negociado o GATT. O GATT ele tinha a presunção de que fluxo de comércio tinha que ser cada vez mais liberal e menos restringido por barreiras tarifárias. A partir do momento que você diminui as barreiras tarifárias, você vai ter um aumento no fluxo de comércio. E tem alguns setores da economia que vão perder com isso. Embora o GATT fosse realmente um reconhecimento de que, no todo, haveriam ganhos à economia, ganhos ao comércio mundial, os atores que estavam negociando esse acordo, eles tinham a consciência de que alguns setores da economia iriam sofrer. E eles precisavam de uma justificativa política para poder impedir as importações de determinadas origens, de determinados setores específicos. Então, foram criadas essas válvulas de escape, que são essas 3 medidas de defesa comercial. E elas foram depois complementadas com mais legislação e mais aprofundadas no redor do Uruguai, e hoje na OMC tem vasta jurisprudência sobre a aplicação e como que elas devem ser implementadas. Então, pode passar. Então, esses mecanismos eles são, para alguns autores, chamados de unfair trade rules, que eu acho que é uma coisa que é muito significativa, porque aqui a gente não está falando de comércio livre, que é justamente o objetivo final da OMC, né, que é o free trade. A gente está falando de unfair trade. E unfair, você está falando de uma coisa subjetiva. Ao se tratar de uma coisa de uma conotação subjetiva, evidentemente, a gente tem que tratar as medidas de defesa comercial como uma política pública. E eu acho que isso é um ponto muito importante que deve ser ressaltado e que a gente não pode perder de vista. Pode passar. Obrigada. Então, qual é a premissa da medida antidumping?
ela é uma proteção da indústria, de um setor específico da indústria contra um fluxo de comércio distorcido de uma origem ou de algumas origens específicas. A prática, essa exportação não é necessariamente desleal ou predatória no sentido econômico do censo. Ela, muitas vezes, é explicada até por fatores como elasticidade de demanda diferentes, em diferentes origens. Às vezes, você tem características diferentes no mercado, como, por exemplo, no mercado de origem, a empresa é um monopolista, está sujeito a um regime de monopolista e é capaz de cobrar um preço alto. No mercado de exportação, é um mercado mais competitivo, você tem uma rivalidade maior, uma pressão de preço maior, tem um preço mais baixo. Isso não é uma prática que é errada ou simplesmente é uma definição que se tem na legislação para poder levar em consideração esses fluxos de comércio distorcidos e para ter uma válvula de escape para os países poderem se proteger e proteger determinadas indústrias específicas. Então, esse é um ponto que é também importante lembrar. Essa discriminação de preço que é vista no antidumping, ela não é necessariamente predatória. Então, qual é o objetivo da medida antidumping? Ela é proteger uma indústria específica, o valor gerado por aquela indústria, às vezes até mesmo os empregos gerados por aquela indústria. E aí, falando tudo isso, num painel de defesa da concorrência, parece até, né, um sacrilégio, não pode falar de proteção de empregos, mas o que a medida antidumping tem como presunção básica? Ela tem uma presunção de que vai ter um efeito na economia, vai ter um impacto sobre preço, é possível que tenha um impacto inflacionário. Você tem a presunção de que você está beneficiando uma indústria específica em detrimento de toda uma cadeia. Tá? Essa é a presunção básica. O antidumping não consegue existir sem isso. Então, por que a gente está falando aqui da convergência entre o antidumping e a defesa da concorrência? E aí, o ponto de vista que eu queria expor é que, no momento de tomada de decisão dessa política pública, é muito importante levar em consideração exatamente quais serão esses efeitos. Muitas vezes a gente fala que o antidumping é ruim porque ele vai ter um impacto inflacionário. Será que vai ter um impacto inflacionário realmente? Esse impacto inflacionário vai ser de 0,0001% ou vai ser de 10%? É uma cadeia que é competitiva, tem rivalidade, tem importações de outras origens. Enfim, tem uma série de fatores que devem ser levados em consideração e hoje são levados em consideração no grupo de trabalho de interesse público, que eu acho que todo mundo aqui vai falar um pouco sobre isso. Mas o importante é lembrar que, embora você tenha duas políticas com duas premissas diferentes e dois princípios básicos muito diferentes, ambos são políticas públicas de direito econômico. Tá? Então, a política antidumping ela oferece esse instrumento para o país se resguardar. E em que medida a defesa da concorrência é importante? A defesa da concorrência é importante para que possa ser tomada uma decisão consciente e legitimada de aplicação de uma medida antidumping. O CAD... deixa eu passar aqui. Então, aqui, esse próximo slide, o que eu queria falar um pouco são quais são as consequências de uma medida antidumping. Né? Para quem não trata isso no dia a dia, nem sempre é muito evidente quais são as consequências. Mas, basicamente, nós temos 4 grandes consequências, claro que podem haver outras, mas a primeira é as importações da origem sob investigação vão continuar entrando, só que elas vão entrar a um preço um pouco mais alto. Segundo impacto, as importações da origem sob investigação podem diminuir, reduzindo, então, a rivalidade no mercado doméstico, o que permite que a indústria doméstica aumente seu preço. Lembrando que o objetivo da medida antidumping é a indústria doméstica aumentar o preço. Por quê? Porque ela sofreu dano durante um determinado período. E ela precisa recuperar a margem que ela não conseguiu ter durante aquele período por meio desse aumento artificial dos preços. Terceira possível consequência, as importações das origens sob investigação diminuem e causam um aumento das importações de outras origens.
E, por fim, uma outra consequência que, às vezes, não é muito bem analisada e é ignorada por algumas pessoas, é que, em casos de bens primários ou intermediários, o efeito de uma medida antidumping pode ser o aumento das importações dos próximos elos da cadeia. Então, você pode, eventualmente, ter um impacto não só sobre aquele setor, mas outros setores da economia. Então, com base em tudo isso, o que foi desenvolvido? Foram desenvolvidas algumas formas, até mesmo legais, de minimizar os impactos de uma medida antidumping. E aí tem, basicamente, duas grandes formas de minimizar esses impactos. O artigo 9.1 do Acordo Antidumping, o que ele prevê? Que o país ele pode ou não aplicar uma medida antidumping. Então, voltando, é uma decisão de política pública. E a outra, que também foi incorporada no Brasil, e no Brasil já é uma regra, desde o decreto de 2013, é a regra do menor direito. O que é a regra do menor direito? Quando você faz uma investigação antidumping, você chega a uma margem de dumping, né, que é o delta entre o preço de exportação e o valor normal. E aí você pode verificar que, na realidade, esse delta ele é maior do que a margem de subcotação, que é, uma vez que o produto foi internalizado no Brasil, qual é a diferença efetiva entre o preço desse produto importado no porto, já internalizado, e o preço da indústria doméstica. Se essa margem for menor, ou seja, a margem que você precisa colocar para fazer esse offset não for inferior ao direito antidumping auferido, você aplica essa regra do menor direito, porque aí o impacto econômico na economia entende-se que é menor. Então, eu queria tratar de alguns exemplos hoje em que você tem uma interação evidente, né, entre a política de defesa comercial e a política de defesa da concorrência. Mas eu, conversando aqui com os meus copanelistas, eu descobri que eles vão falar sobre isso também, então eu não vou fazer isso. Mas um ponto que eu queria trazer é qual é a necessidade desse diálogo. Tanto no defesa comercial quanto na defesa da concorrência, as partes apresentam dados para o governo. E são com base nesses dados que o governo vai aprovar um ato de consideração, vai dar uma medida antidumping, enfim, vai analisar esse mercado. Teve um estudo que foi feito nos Estados Unidos, em 2016, por uma acadêmica chamada Sang-Yoon Cho, e ela fez um estudo empírico em que ela mostrou que os dados apresentados pelas empresas para o ITC e o Departamento de Comércio, que são os dois órgãos dos Estados Unidos que lidam com medidas antidumping, eram diferentes daqueles dados apresentados quando eles estavam fazendo qualquer processo perante DOJ e FTC. Então, isso é um problema, evidentemente. A gente não tem um estudo empírico parecido no Brasil, mas, enfim, já está aí um tema para, se alguém quiser fazer um estudo empírico, pesquisar, eu acho que esse seria um ponto interessante. E é um dos motivos pelo qual, a meu ver, é essencial a participação do CAD. A gente tem muita informação de mercado e com isso a gente vai conseguir identificar, às vezes, alguns impactos econômicos dessa política pública de medida de defesa comercial, que às vezes não é tão evidente para o ator que está lidando só com um lado e não o outro. Então, e aí tem um terceiro ponto que é o seguinte: você tem uma política de antidumping, ela pode ser danosa à concorrência. Por quê? Porque ela pode ser usada como um mecanismo para restringir o mercado. Ela pode ser manipulada. E aí tem o caso do ferro-silício nos Estados Unidos, que é um cartel que tinha nos Estados Unidos, e o Brasil estava exportando muito desse produto para os Estados Unidos. Isso é uma história real, tá? Aí o cartel nos Estados Unidos chegou para os exportadores brasileiros e falou: entrem no cartel. E os exportadores brasileiros se recusaram, falaram que não iam entrar. O que eles fizeram? Pediram uma medida antidumping contra o Brasil. E aí a gente tem um caso recente no Brasil, que foi o cartel do sal, que o CAD condenou recentemente e que a Camex entendeu por bem levantar essa medida antidumping. Então, existem... E aí eu sei que a Vera e o Marcos vão falar sobre isso, então não vou falar muito mais, mas isso para mostrar o quê? Já existe uma zona de convergência, já existe uma necessidade desse diálogo. E é claro que, hoje, existe o Grupo de Trabalho de Interesse Público, que é o GTIP, que eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é, porque talvez nem todo mundo esteja familiarizado com ele. Mas, essencialmente, ao mesmo tempo que
o DECOM e o MEDIC fazem análise do direito antidumping, se ele deve ser aplicado de acordo com os critérios técnicos, o GTIP ele faz análise do interesse público. Então, há um interesse público na aplicação da medida? Sim ou não? Só que o GTIP, ele, embora funcione muito bem, tem um pequeno problema. Ele tem que ser acionado, né? E, a partir do momento que ele tem que ser acionado, você vai ter situações em que, por exemplo, a cadeia jusante ela é pulverizada. Então, as empresas não vão se organizar para fazer um pleito no GTIP. Outro problema, a cadeia jusante, quando o peticionário é um monopolista, que detém basicamente 100% da produção doméstica, e o antidumping vai afetar as principais origens, a cadeia jusante não vai reclamar, porque ela vai ser retaliada, e ela não vai ter outra fonte de suprimento. Então, existe aí também um espaço para fazer uma análise ex officio. E o CAD, com essa experiência que nós temos de regra da razão, de Guia H, toda essa análise concorrencial, essa é uma análise que nós fazemos no nosso dia a dia. E essa é uma análise que precisa ser feita no momento de interesse público, justamente para avaliar algumas questões básicas, como, por exemplo, existe rivalidade? Existe uma pressão de preço? E a minha suspeita é de que, em muitos casos, não existirá, e a medida antidumping será aplicada. Mas existem aqueles casos que precisam desse olhar mais cuidadoso. Então, acho que pode passar. Então, qual que é a minha conclusão aqui? O CAD ele vai poder dar uma contribuição de tornar esse ambiente concorrencial e levar essas considerações para dentro da defesa comercial e para dentro da CAMEX. Isso não quer dizer que a defesa comercial é algo que é ruim pela sua própria natureza, não é algo que o CAD é contrário. Ao contrário, defesa comercial é extremamente necessária. No entanto, ela tem que ser tomada ela tem que ser vista como um instrumento de política pública, e esse instrumento de política pública ele deve considerar todos os seus efeitos, e deve considerar os efeitos como um todo, e nisso é onde entra a contribuição do CAD. Obrigada. Sei meu tempo, né? Passar um pouquinho. Agradeço a conselheira Paula, que já abriu o debate respondendo a pergunta, né? Um diálogo possível, ela falou que é possível e necessário, então, acho que a gente ia passar para a Vera, mas o secretário pediu a palavra agora, a gente vai discutir um pouquinho o panorama do... 40. O panorama das medidas antidumping no Brasil, com esse viés de compatibilizar os interesses. Então, eu te passo a palavra já. Muito obrigado. Eu queria agradecer ao IBRAC, ao Márcio, o convite. Eu fico honrado. É a terceira vez que eu participo desse congresso excelente, o IBRAC. Sempre uma honra. Obrigado pela inversão de ordem. Eu me dei mal na alocação de trabalho. Fábio Cantiu, que foi para o Banco Mundial, eu assumi a SPE. Então, é o dobro do trabalho, o dobro da possibilidade do TCU vir atrás, com o mesmo salário. Então, talvez eu tenha que falar com o ministro daqui 20 minutos, porque é uma coisa que não é da minha praia, projeção de PIB. Antes de mais nada, de começar, eu vou mostrar fatos a respeito do que foi feito em defesa comercial no Brasil nos últimos 10 anos. Antes, só um pouco para contextualizar, e já complementando um pouco a Paula, só para ter em mente, antidumping é diferente de predação. Predação, se pegar a definição lá, que é uma das muitas, a minha favorita, Ordover e Saloner, é um tipo de apressamento que ele é só racionalizável se você vai excluir o concorrente do mercado. Antidumping não é isto. Você pode muito bem ter sobrecapacidade num país, vender por um preço mais baixo, ser perfeitamente racionalizável, sem a intenção de excluir a produção do outro país. Essa é a diferença do ponto de vista econômico, pelo menos conceitual. Dito isso, me parece totalmente evidente, para além das discussões do que
que eu acho que são razoavelmente... Como procurar a palavra certa? Discussões a respeito de defesa e advocacia da concorrência, me parece absolutamente evidente que a autoridade de defesa da concorrência tem um papel fundamental a cumprir no processo de defesa comercial. É meio trivial. A presença de algum direito antidumping definitivo afeta, por exemplo, pode afetar a decisão de o julgamento a respeito de uma concentração horizontal. É meio trivial. E o mesmo para a conduta. É por essa razão que a mim me parece trivial que o Ministério da Fazenda apoia fortemente e ativamente que o CAD tenha um assento na CAMEX no formato que nós estamos prevendo. E esse apoio não é uma coisa assim, uma opinião, previsão que isso será bom. Não, já foi. O caso do cartel do Sal Grosso e a dificuldade toda que foi enfrentada para levantar e suspender um direito antidumping no caso de um cartelista, todo mundo já sabia. E eu sei um pouco a dificuldade, porque eu faço CAMEX, pelo lado da Fazenda. Nós, advogados, defensores e ambos da concorrência, nós temos que andar juntos nisso, porque quem vai proteger o interesse difuso somos nós. Certamente, há outros órgãos que vão defender interesses legítimos, que podem ser bons do ponto de vista de política pública, mas é nosso papel defender. Então, só vem a contribuir. O Ministério da Fazenda apoia formalmente e fortemente. Vamos lá, deixa eu passar um pouco. Primeiro, o Brasil, por qualquer métrica que você olhe, o Brasil é um país fechado ao comércio exterior. Só estabelecendo alguns fatos. Tá? Pode passar, por favor. Isso aqui é a evolução da tarifa média aplicada. Não só... aqui a gente está comparando com os diferentes grupos, conforme a taxonomia do Banco Mundial, por nível de renda. Não só o Brasil é um país fechado, a tarifa efetiva é alta e, ao longo do tempo, ficou relativamente mais alta. Relativamente, como eu digo, em relação aos outros países. Por favor, o próximo. Aqui a comparação com um grupo... Qualquer grupo razoável que você pegasse de emergente estaria isso. Se a gente comparar só com alguns emergentes em particular, é o mesmo padrão. A tarifa alta, mais ou menos constante, e alta em relação aos outros. Próximo, por favor. Por outro lado, eu poderia dizer ironicamente, é um país cujo nível de abertura é baixo, a proteção tarifária é alta, bom, as duas coisas andam juntas normalmente, e usa bastante os instrumentos de defesa comercial. Então, aqui são proporção total de processos. Isso aqui vem de um trabalho que foi feito pela Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Então, a proporção do total de processos antidumping iniciados no mundo por país. Então, estamos lá. Tem a Índia, que, segundo quase todas as métricas, é o país com o qual o Brasil se compara em termos de fechamento econômico. Aí nós temos os Estados Unidos e o Brasil alto, e se você pegar o período mais recente, muito alto, crescente. Próximo, por favor. Isso aqui é o Brasil ao longo do tempo, a aplicação de medidas de defesa comercial. O governo atual começou a fazer um esforço de reduzir e suspender alguns. Emblemático foi o laminado a quente em dezembro do ano passado. Está suspensa, volta agora. Suspensa por um ano. Né? Nós conseguimos também, inclusive, de novo registrando com a ajuda fundamental do CAD, suspender o Sal Grosso. Tem outras suspensões importantes que, a nossa percepção é que depois do laminado a quente, que estabeleceu-se um padrão, pelo menos durante esse governo, de um maior uso do instrumento de suspensão. Ainda assim, 17 não é um número que
é extremamente confortável, como está ali. Então, economia fechada, tarifa alta, bastante uso de instrumentos de defesa comercial e aumentando. Próximo, por favor. Isso aqui é aumentando ao longo do tempo. Então, temos lá. Os Estados Unidos está um pouco acima, é normal, a economia é enorme. Mesmo com a fração do PIB, o comércio exterior não seja tão alto, a quantidade de comércio é muito alta. O Brasil, você vê que eles começam a se destacar e ele sobe muito, e é um fenômeno. Antes, o Brasil não era alguma coisa que você pudesse olhar e falar assim, um outlier muito grande do ponto de vista de defesa comercial, se tornou nos últimos 10 anos. Próximo, por favor. Então, a gente pode pensar, bom, será que as características da economia brasileira justificam, o nível de utilização de instrumentos de defesa comercial, 2, o aumento ao longo do tempo? Por favor. Ou seja, a quantidade de importações justifica. Se eu mostrar um gráfico simples, não é a econometria mais precisa do mundo aqui. Não é. Agora, emerge deste gráfico um padrão que nós deveríamos esperar, que é o seguinte: países mais abertos tendem a usar mais o instrumento de defesa comercial. Como disse a conselheira Paula aqui, eu vou usar aqui o termo, eu adorei, válvula de escape. A contrapartida, a despeito da evidência histórica que eu não sabia, fiquei feliz em conhecer, da origem das medidas antidumping, hoje a história é sempre, bom, a gente vai abrir, então eu preciso de algum tipo de proteção para casos específicos, para eu não destruir a indústria local, quando é ótimo socialmente que ela não seja destruída, porque é uma coisa temporária. É algum fator temporário, alguma sobrecapacidade, pode até ser predação no sentido de antitruste da palavra, mas algo temporário para proteção, para você não destruir ativos que estão ali e não são fáceis de ligar e desligar, e você protege contra coisas específicas, tá? Contrapartida de abertura. Então, o que nós vemos aqui, de fato, emerge o padrão que países mais abertos usam mais o instrumento. De novo, o outlier, nesse caso, é o Brasil, né? Que está ali em cima. Dado o grau de abertura da economia brasileira, o que esse gráfico sugere é que deveria haver muito menos medidas e utilização de defesa comercial. Próximo, por favor. Perdão, isso eu acabei de falar. Isso aqui, agora, outra maneira de olhar o mesmo fenômeno é a razão da quantidade de medidas antidumping em importações. E aqui está em dólares mesmo. Você poderia fazer esse gráfico como fração do PIB, que está em dólares, porque o que importa é a quantidade que você importa mesmo, sem trocadilho. Então, ali nós temos a Argentina e o Brasil. Presta atenção na Europa, nos Estados Unidos. De fato, os Estados Unidos utiliza muito o instrumento de medida de defesa comercial. No entanto, quando você corrige para o tamanho de importação que tem, é bem baixinho. Já o Brasil, quem nos vence é a Argentina. Enfim. Ou seja, como que o Brasil se compara? Vou só passar de novo para frente. Mais um. Obrigado. Se eu fizesse um modelo completo, isso aqui é como se... Então, aquilo é como se fosse uma regressão com uma variável, né, sobre a quantidade de importações. Vamos colocar um monte de variável no modelo para assim, será que eu consigo explicar, se eu usar diversas características da economia brasileira, eu consigo explicar este alto uso de defesa comercial? Por favor, o próximo. Então, o pessoal da Escola de Economia de São Paulo, eles estimaram um modelo aqui, que é um painel, tem variação ao longo do tempo entre países. Diz assim, bom, você vai estimar o número de processos de antidumping definitivos iniciados por país, isso aqui é iniciados, tá? Segundo essas características: número de processos no mesmo país no ano anterior,
volume de importações, volume de exportações, tamanho da economia, PIB, se o país é emergente, se o país é usuário tradicional de medidas antidumping e colocando algum controle para os ciclos econômicos que eles podem afetar a propensão à utilização de defesa comercial. E o gráfico que eu vou apresentar, ele basicamente mostra a diferença, isso aqui está em percentual, tá? Entre o número, a quantidade de medidas antidumping em particular, não é em defesa comercial como um todo, é antidumping, previstos por aquelas características, tá? Porque talvez algumas características levem países sistematicamente a se utilizarem mais ou menos de defesa comercial, previsto pelo modelo e o efetivamente observado no país. O que esse gráfico está dizendo é, se você olhar o começo do período aqui, o Brasil estava mais ou menos assim, ia um pouco para cima, um pouco para baixo, mais para cima, mas estava usando medidas, estava fazendo uso do instrumento de defesa comercial mais ou menos em linha com o que seria de se esperar, dadas as características da economia brasileira. A partir aí, acho que é 2008, 2009, 2007, tem uma explosão. O Brasil passa... O modelo passa a prever um número, o Brasil usa muito mais. Ele começa a se desgarrar. Ou seja, o que houve nos últimos anos está muito fora de uma excelente previsão que você poderia fazer, dadas as características, de quanto o Brasil utilizaria de defesa comercial. O próximo, por favor. Aí a pergunta é, bom, isso pode ter ocorrido? Estaria capturado no modelo, eu já sei a resposta, mas só para mostrar de maneira uma coisa mais gráfica, será que esse aumento é contrapartida para a abertura comercial? Seria razoável. Se abrisse a economia, você tem um instrumento de defesa comercial, seria natural que ele fosse mais utilizado. E não. Na verdade, o azul mostra mais ou menos um grau de abertura da economia brasileira. Tem uma pequena abertura ali no começo, depois fica mais ou menos constante. Enquanto isso, em algum momento, explode a defesa comercial. Ou seja, não é contrapartida de abertura isso. Próximo, por favor. Só usando, por exemplo, isso aqui é o índice, o gráfico, já eu explico o gráfico. Isso aqui é o índice de valor importado afetado pelas medidas antidumping no Brasil. Uma coisa é a quantidade de processos iniciados, enfim. Outra é qual é o valor da importação que é afetado. E você vê. Aí, nos períodos anteriores, você tem uma coisa, mas você vê, de novo, um crescimento também, se a métrica for o valor de importação. Próximo, por favor. Só para ter uma ideia das magnitudes aqui. A tarifa antidumping, o direito antidumping definitivo ad valorem médio, em 2013 e 2014 no Brasil, foi 83% e 75%, respectivamente. Onde a tarifa Most Favored Nation, a média no Brasil, é 13,5%. O ad valorem máximo, a tarifa ad valorem máximo que nós tivemos foram essas. Em média, um direito antidumping aqui ele permanece vigente 8 a 10 anos. Isso aqui não tem nada de transitório, tá? 8 a 10 anos. Do ponto de vista econômico, a minha opinião é que isso fere o espírito. É uma coisa transitória para você não ter uma enxurrada de importação que destrua a indústria quando, do ponto de vista social, era melhor que ela permanecesse ativa. Aproximadamente 50% das medidas aplicadas está concentrada nos setores químico e siderúrgico. Isso aqui é mais ou menos o padrão internacional. Essa é mais ou menos isso mesmo. É o que seria de se esperar. Só apenas 15% das medidas não são renovadas por um período de 5 anos adicionais. Próximo, por favor. Essa conclusão. Eu acho que ninguém vai discordar aqui que defesa comercial é um instrumento importante. É um instrumento que ele é usado por vários países. O fato é que no Brasil o uso é alto e crescente numa economia fechada. Não parece haver grande justificativa para os padrões observados, dadas as características da economia brasileira.
Aí ficam algumas perguntas para o diálogo. Revisar a governança do processo de defesa comercial? Talvez. Dado o entendimento da AGU, acho que é um parecer de 2016, você colocou o ônus da prova do interesse público, na verdade, nele, no interesse público. Dado o grau de fechamento da economia brasileira, como política pública, a minha opinião é que o ônus da prova deve ser o contrário. O GTIP, ele é instado, como é dito. E, em tese, o Conselho de Ministros, que é a CAMEX, não pode não seguir a decisão do DECOM. O entendimento legal, até onde eu percebo, é este. Ou você poderia, em situações excepcionais, aplicar e suspender imediatamente na primeira aplicação. Senão vai ser chamado 5 anos depois. De novo, dependendo do país, as circunstâncias, eu acho que essa governança pode fazer muito sentido. Um país super aberto, eu vejo sentido. Eu acho que, olhando todas as evidências que nós já construímos do efeito do fechamento da economia brasileira sobre a produtividade da nossa economia, o desempenho pífio que nós tivemos nos últimos 30 anos, pífio em termos de crescimento da produtividade, tudo isso sugere que a gente talvez tenha que ter um diálogo a respeito dessa governança. Parte pequena desse diálogo, ainda assim muito importante, eu vou repetir, é a participação do CAD na CAMEX. Mas é parte pequena. Acho que tem mais diálogo a ser aberto aqui. Com isso, eu concluo. Obrigado. Hein? Agradeço ao secretário, João Manuel. E eu acho que, até para ressaltar, a gente está aqui discutindo essas ideias, tem que ter um diálogo, e eu acho que, nesse ponto, acho que até a participação da Vera vai ser bastante importante, porque acho que ela vai tirar um pouco a gente dessa uma zona de conforto, de perfurar a bolha mesmo, e a gente vai ter um outro ponto de vista aqui, sob a ótica da defesa comercial. Mas, enfim, acho que passa a palavra. Eu gostaria de agradecer ao IBRAC pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui no evento de concorrência, é minha primeira vez aqui. Eu participo sempre do Seminário de Comércio Internacional, um prazer, parabéns para o Francisco. E para mim é um prazer estar aqui também para falar um pouco da perspectiva do comércio internacional, digamos assim, é uma perspectiva que não vou nem dizer que é minha, é uma perspectiva da defesa comercial, de quem milita na defesa comercial. Depois vocês podem perguntar qual é a minha posição pessoal, mas, enfim. E eu vou falar agora da perspectiva pura de como a defesa comercial enxerga essa questão. Tá? Bom, primeiramente, você tem, quando eu falo de defesa comercial, eu vou dar mais ênfase, sem dúvida, para as medidas antidumping, como a Paula bem lembrou, é o que mais a gente aplica aqui no Brasil. Isso por diversos motivos históricos, dentre os quais é muito mais fácil você propor um processo que lida com um comportamento desleal, digamos assim, de partes privadas, né? Mais fácil de calcular do que um subsídio, e é mais fácil de aplicar do que uma medida de salvaguarda, que é muito mais controlada pelas regras da OMC. Então, tem-se que a gente tem muito mais experiência aqui no Brasil com a aplicação de medidas antidumping. Então, vou fazer muito mais referência a medidas antidumping. Bom, como a Paula bem disse, medidas antidumping, ela parte do pressuposto que o dumping é uma diferença entre o preço cobrado nas vendas no país de origem versus o preço cobrado nas vendas para o Brasil. Tá? Se esse dumping ele causar dano à indústria nacional, existe a aplicação de medidas antidumping. Eu vou voltar nisso várias vezes, porque, na verdade, mesmo quem pratica na defesa comercial é de bom senso, realmente a noção de dumping não é muito fácil de entender do ponto de vista da racionalidade. Você tem que assumir que é isso mesmo, o legislador quis assim, isso foi negociado na OMC. A Paula passou um pouco o histórico, que surgiu nos Estados Unidos esse conceito e tal, e o fato é que foi negociado desde o GATT e está hoje em dia nos acordos da OMC, que faz parte, foi internalizado no Brasil e é lei aqui no Brasil. Tá? Então, há previsão legal, então você tem, por mais que dumping seja uma noção estranha, você tem a previsão legal de aplicação aqui no Brasil.
Tá? Então, você tem discussão sobre defesa comercial também em acordos bilaterais de comércio, isso no mundo todo, quer dizer, o mundo todo aplica, claro, os países que escolheram aplicar uma política pública de defesa comercial escolheram aplicar medidas antidumping sobre os mesmos pressupostos, quer dizer, o que o Brasil aplica em termos de medida antidumping é igual ou muito parecido com o que é aplicado no resto do mundo. Tá? Então, só aqui no Brasil você tem o decreto legislativo, uma lei que prevê a 9.019 de 95, que fala sobre o que é uma medida antidumping, como ela vai ser aplicada. Você tem o decreto 8058 de 2013, que substituiu o 602. Enfim, você tem um decreto novo aqui no Brasil, de 2013, que foi muito discutido dentro do governo brasileiro. Ele levou anos para ser negociado, dentre os diversos ministérios no Brasil. Ele pode ser visto, sim, como uma evolução, é uma lei bastante moderna e que prevê muito mais direitos para a parte privada, muito mais deveres para a autoridade do que outras leis. Tá? E a gente vê mesmo no dia a dia que a autoridade brasileira ela tem mais transparência, ela age com mais transparência, sim, do que outras autoridades, por mais que a noção do antidumping, o cálculo da margem de dumping, ela permita uma série de maldades, digamos assim, dentro da lei por parte da autoridade. Isso é aqui no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, em outros países, é sempre assim. Medidas antidumping é feita para proteger a indústria nacional. A defesa comercial, como a Paula bem disse, ele é um escape à liberalização comercial. Tá? Ele não tem uma preocupação com o consumidor, não tem uma preocupação com a concorrência. Ele é um escape à liberalização, ele é um instrumento, é uma válvula de escape para a liberalização do comércio internacional e ponto. A lógica é que o comércio tem que ser livre, mas como quando houve uma redução de tarifas, os países passaram a aplicar medidas, barreiras não tarifárias, né, dentre as quais direitos antidumping. Então, a OMC, o GATT, depois a OMC, buscou regular. Não, peraí, você não vai aplicar medidas antidumping de qualquer jeito, você vai ter que fazer uma investigação, vai ter que ter uma autoridade, vai ter que calcular margem de dumping de determinado jeito e vai ter que analisar o dano e o nexo causal. Quer dizer, você vai colocar um framework em cima daquilo que não vai ser simplesmente uma barreira não tarifária que vai impedir o comércio. Tá? Então, os países eles não são obrigados a ter um sistema de defesa comercial, eles podem ter, se eles quiserem, e fato é que aqui no Brasil houve essa decisão, desde 1995, 95 era a lei anterior, de ter realmente um sistema de defesa comercial bastante robusto. Tá? Quais são os objetivos? Bom, como vocês sabem, muito melhor do que eu, a defesa da concorrência tem o objetivo de proteção do consumidor, da concorrência, etc. Você tem uma situação de, por exemplo, um monopólio versus uma pluralidade de escolha, preços mais baixos possível, bem-estar do consumidor, definição de mercados, etc., esses conceitos. Na defesa comercial, você não tem nada disso. Ela está vinculada intimamente à política industrial de um país. Tá? Então, ela vai variar, e a aplicação de mais ou menos medidas comerciais e de que maneira vai depender da política industrial de um país, com o objetivo de proteção da indústria doméstica. Ele é feito para impor a indústria doméstica. Então, a gente costuma dizer que a segunda melhor barreira, depois da aplicação da medida antidumping, é iniciar uma investigação antidumping, porque já é uma sentença de morte. Então, assim, sim, há casos em que você não vai chegar no final da investigação e não vai impor medidas antidumping, mas já é um recado claro que é feito para isso, e é feito para isso no Brasil e no resto do mundo. Tá? Então, a gente pode, às vezes, ficar chocado com o que acontece aqui no Brasil, mas saibam que no resto do mundo é igual ou pior. Tá? Quando a gente fala no monopólio versus pluralidade de escolha, o que a gente está falando na defesa comercial é um risco de desindustrialização. Então, mas é um monopolista, é um só peticionário, é um só fabricante no Brasil. Sim, mas você prefere não ter nenhum? Quer dizer, é a pergunta que a gente coloca, né? É a pergunta que o DECOM coloca mesmo dentro da Camex. Você prefere não ter nenhum? Então, mas você vai dar poder para essa empresa, sim, para se recuperar de problemas que ela teve com importações com dumping, como importações é um unfair trade, né? Dentro de um comportamento desleal. Então, você tem outros pressupostos, sim. Você lida aqui com risco de desindustrialização, que é o que a gente tem visto aqui no Brasil.
Tá? Então, você tinha casos aqui de... Você tinha vários players e eles foram desaparecendo, sim, em alguns casos, sim, por causa da concorrência com produto importado. Tá? Você vai ter, então, o que é esperado é a imposição de barreiras às importações e redução das importações. Isso é o que é o esperado. Se não ocorrer isso, é porque a medida foi mal imposta. Tá? A medida antidumping foi mal calculada, foi colocada de uma maneira errada, tem algum problema aí, porque o que é esperado é, sim, que se torne uma barreira às importações e que haja uma redução das importações. Então, os pressupostos para a imposição da medida antidumping é que haja dumping, dano e nexo causal. Essa é a fórmula mágica que está em lei. Tá? E é isso aí. Né? É assim que funciona a defesa comercial. Dumping, dano, nexo causal, igual a medida. Se você tiver uma determinação positiva para esses três, você tem imposição de medidas antidumping. Então, a defesa comercial ela não busca promover, e ela não promove a concorrência. Tá? Então, você tem pressupostos que a concorrência com importado, né, com dumping, com produto importado, causou dano à indústria nacional. Então, você tem que partir desse pressuposto para que você tenha uma investigação antidumping, para que você possa ter a imposição de medidas antidumping. Além disso, a lei obriga, tá, os concorrentes nacionais, tá, que são concorrentes, fabricantes nacionais, a apresentar um pleito em conjunto por uma questão de representatividade da indústria. Então, se você tiver um fabricante nacional de determinado produto que responde por 40% da produção nacional e outro com 30%, sozinhos é difícil que eles comecem um caso. Eles têm que se unir. E isso tem implicações concorrenciais. Eu já vi casos que deixaram de serem iniciados porque havia uma diretrizes que esses dois não podem sentar e conversar sobre nada. Por mais que você, claro, você não vai ter acesso aos dados do seu concorrente, etc., mas não, há uma diretriz que você não pode falar, trocar ideia, nem nada. E é fato que, se você não tiver uma apresentação do pleito que corresponda a mais de 50% ou mais, tem uns requisitos de representatividade, você não inicia uma investigação antidumping. Tá? Então, isso também tem uma implicação de concorrência. Além disso, o que precisa ficar claro é que, também por uma questão de representatividade, né, você tem que apresentar, o pleito ele tem que ser apresentado por uma certa porcentagem da produção nacional, ele favorece pleito, mercados monopolistas e oligopolistas. Tá? Então, porque você não consegue, se uma indústria fragmentada, você não consegue juntar, ou dificilmente você vai juntar tantos fabricantes para chegar no standard, porque cada um deles tem que dar seus dados e cada um deles tem que ter seus dados verificados também. Então, você tem esse problema que o DECOM procurou endereçar, por assim dizer, com diretrizes sobre indústrias fragmentadas, mas a gente não sabe exatamente como vão ser aplicados. Isso é uma questão em desenvolvimento. Tá? Não há um entendimento fechado sobre como isso vai funcionar. Além disso, você tem um pressuposto também de que o concorrente importado foi o responsável por uma supressão ou depressão de preços que deve ser corrigida. Ou seja, você está esperando um aumento nos preços. Ou seja, a indústria doméstica, o fabricante nacional, ele teve que abaixar os preços dele, né, em benefício até do consumidor, que bom, mas ele foi obrigado a baixar os preços dele por causa do concorrente importado. E aí, o que se espera, essa depressão de preço vai ser calculada pelo DECOM, vai ter um número esse valor vai ser corrigido, e o que se espera é que haja um aumento dos preços. Tá? Então, as consequências que se espera com a imposição de medidas antidumping, necessariamente, porque senão não funcionou, tá? É uma redução das importações das origens disponíveis e um aumento dos preços no mercado brasileiro. Se não acontecer isso, é porque a medida não foi efetiva. Fatores determinantes para a utilização de instrumentos de defesa comercial, que muito foi debatido aqui. Então, tem fatores políticos, por exemplo, Plano Brasil Maior. Né? Não sei se vocês se lembram, de 2010, 2011, mas a presidente Dilma foi muito clara que medidas antidumping, ela falou isso no discurso dela, iam ser instrumentos de política comercial. Ela aparelhou o DECOM, que mudou para um prédio muito bonito, contratou um monte de gente, treinou todo mundo. E, sim, fatores políticos contribuíram muito, de 2011 a 2014, mais ou menos, para o aumento de investigações antidumping. Então, aquele gráfico que o João mostrou fatores políticos claramente. Tá? Sim, havia uma diretriz do Plano Brasil Maior muito clara, sim, de aumentar a imposição de medidas de defesa comercial. A lei toda foi modernizada, ela é de 2013, no sentido de dar uma celeridade
acabava passar para os casos rapidinho. Acabava para acabar a investigação mais rápido e para ter mais imposição de medidas antidumping preliminarmente. Tá? Então, eram essas as diretrizes. Então, fatores econômicos também, naquela época, de 2011 a 2014, mais ou menos, também o Brasil estava numa situação supostamente melhor do que outros países. Desde 2008, tinha muitos países em crise, e a crise no Brasil talvez pegou menos. Enfim, tanto que isso se inverteu. A partir de 2015, o número de investigações antidumping no Brasil caiu bastante, porque o Brasil entrou em crise econômica e realmente o volume de importações diminui. Quando você tem um volume de importações que diminui, você vai ter menos medidas antidumping, o que é reforçado também pelo câmbio. Você tinha um câmbio de 1,50 em 2013, 2014, quer dizer, realmente favorecia muito as importações, mas o câmbio hoje em dia está muito mais valorizado, o que também contribui para diminuir as medidas antidumping. E o ambiente externo também contribui. Se você tem o Brasil numa situação melhor que outros países, o Brasil pode ser desova, por exemplo, de estoques de determinadas origens. Tá? Por outro lado, se a gente está em crise, a gente não vai comprar de ninguém, a gente não é um mercado interessante para mais ninguém, menos investigações antidumping. Seguinte, aqui eu não trouxe nenhum gráfico, mas o que eu quero mostrar com essa tabela é que, sim, o número de investigações antidumping iniciadas em 2011, principalmente 2011, enfim, até 2014 era bem alto, tá? O Brasil era um dos maiores aplicadores, e isso se reflete no estoque de medidas, né, que você tem hoje em dia. Então, o estoque de medidas são medidas que estão em vigor por causa daquela época. Tá? Isso pode ser facilmente resolvido, mas pelo menos endereçado, digamos assim, pelo GTIP, uma avaliação de interesse público obrigatória que tem agora nas revisões. Então, isso pode ser reavaliado, haver uma reavaliação no momento da revisão. Mas a gente tem um estoque elevado hoje em dia que reflete o que era naquela época. Hoje em dia, você tem 7 investigações em andamento, um número menor do que outras origens, como vocês podem ver. E o Brasil está, digamos assim, na contramão de outros países que estão aplicando muito mais medidas hoje em dia, como os Estados Unidos, e a Índia continua, enfim, mas eu destacaria até os Estados Unidos, porque realmente aumentou bastante o número de medidas. Quando a gente está falando de dumping, dano causal, igual a medidas. Tá? Você tem o decreto 8058, de 2013, artigo 3º. Tá? Então, dentro da própria legislação antidumping, você tem a previsão da suspensão da medida antidumping pela CAMEX em circunstâncias excepcionais, tá? Em função de interesse público. Então, existe uma decisão política de ter uma legislação no Brasil de defesa comercial, que não considera outros interesses, inclusive a concorrência, e também uma decisão política de possibilitar a suspensão da medida, desde que haja um caráter excepcional. Então, a excepcionalidade, o interesse público, tem que ser para a suspensão da medida e não para a aplicação. É isso que está dizendo a lei. Ou seja, a legislação prevê uma divergência entre interesse entre pôr a medida antidumping e outros interesses, mas outros interesses se sobrepõem em caráter excepcional. Tá? A regra seria manter o direito antidumping, e, para isso, não haveria exigência de qualquer requisito adicional. Quando a gente está falando de avaliação de interesse público... Tá. Quando a gente está falando de avaliação de interesse público, a gente está falando de um procedimento, como a Paula começou a falar muito bem, é um procedimento para analisar outros aspectos que podem se sobrepor em caráter excepcional ao interesse de proteger a indústria doméstica pela imposição de medida antidumping. Tá? Então, a gente está falando aqui de uma maior transparência na avaliação de uma eventual suspensão de medidas pela CAMEX. Tá? Então, o GTIP é excelente, é um instrumento muito bom, que pode ser muito bem utilizado para dar transparência nesse poder que a CAMEX tem de suspender medidas antidumping em caráter excepcional, em razão de interesse público. O procedimento de avaliação de interesse público foi criado em 2012, mas você tem a mais moderna, é a resolução CAMEX 29 de 2017. Só para voltar na origem do GTIP, ele foi criado com apoio explícito por parte do DECOM, o que nos levou a crer, nós, advogados de defesa comercial, que era uma válvula de escape do DECOM, que não aguentava mais receber reclamação de advogado de que, mas tem outras questões, tem a concorrência, tem problemas, né, e tal. E falou, não, tá bom, você pega essas questões e leva para a CAMEX. Mas levo como para a CAMEX? Daí criou-se esse procedimento de avaliação de interesse público, então a gente ficou com a sensação
de que nada sairia dali, porque se surgiu com o apoio do DECOM, é porque não era para dar em nada esse procedimento, e não foi exatamente o que aconteceu. Tá? Então, o procedimento de avaliação de interesse público ele é para ser decidido pela CAMEX e conduzido pela Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda. Tá? Você tem um objetivo, então. O objetivo da avaliação de interesse público é suspender a medida antidumping, assim como o objetivo da investigação antidumping é impor a medida antidumping. Tá? Definição de interesse público é quando o impacto na imposição da medida de defesa comercial sobre os agentes econômicos, como um todo, se mostrar potencialmente mais danoso se comparado aos efeitos positivos da aplicação da medida. Isso é o que está na resolução CAMEX 29. Então, a gente pode concluir que as medidas de defesa comercial são positivas. Presume-se, então, o interesse público na aplicação das medidas de defesa comercial, qual seja a proteção da indústria doméstica, tá? Em detrimento de outros interesses. E o ônus da prova é para suspender a medida. O ônus da prova não é de quem quer manter a medida, porque a medida já estará em vigor. Tá? Então, quem quiser pleitear a suspensão da medida tem que ter o ônus da prova. Na análise, podemos ser observados o impacto na cadeia jusante, a montante, a disponibilidade de produtos substitutos em origens não afetadas pela medida de defesa comercial. Isso é o que está na resolução da CAMEX. Tá? A estrutura de mercado, a concorrência, a adequação de políticas públicas vigentes e outros pontos também podem ser levantados. Então, a concorrência é um dos itens. Tá? Então, a abertura da avaliação de interesse público normalmente a pedido de uma parte interessada, ou pode ser de ofício também, por algum órgão. A gente tende a preferir que seja feito por uma parte para você centralizar mais do que a gente está discutindo, mas é possível ter de ofício também. Tá? Revisões de final de período, como eu disse, agora existe uma avaliação de interesse público obrigatória, mas, na prática, tem sido realizada em alguns casos, não sei porquê, o que a gente espera é que seja aplicado em todos os casos, como está previsto na resolução CAMEX. Tá? Então, além disso, a CAMEX ela mantém o poder dela de suspender medidas de defesa comercial sem a instauração de um procedimento de avaliação de interesse público. Tá? Mas o que seria preferível, aqui eu estou falando da perspectiva da defesa comercial, é que houvesse um procedimento com contraditório, transparência, devido processo legal e tal, do procedimento de GTIP, que está já previsto em lei. Alguns casos recentes de análise de concorrência no GTIP, não sei se vocês tiveram... eu não vou falar muito sobre o caso, mas vou falar só mais uma crítica, algum comentário do ponto de vista de defesa comercial. Tá? Então, no caso de refratários básicos, houve uma solicitação, ele foi solicitado, o GTIP ele foi solicitado pela Magnesita, que era o peticionário da investigação antidumping. Aqui foi derivado de um ato de concentração e tal. O que eu queria levantar aqui é que, do ponto de vista de defesa comercial, quando você tem o peticionário, que é da medida antidumping, que é o único beneficiário, tá? Porque era o único produtor nacional de refratários básicos que está pedindo a suspensão da medida, eu entendo, quer dizer, a defesa comercial entende que não deve se questionar nada, que deveria suspender a medida sem nenhuma análise posterior, porque, na verdade, se o único beneficiário da medida de defesa comercial está pedindo para suspender a medida de defesa comercial, não tem que ter discussão nenhuma. Eu acho até que não deveria ter nem justificativa. Eu acordei com vontade de suspender a medida, não preciso mais da medida, a medida não me protege mais, eu não quero mais a proteção, enfim. Mas houve uma discussão de mercado, uma série houve audiências, enfim, acho que não precisaria de tudo isso. Tá? De Sal Grosso, não vou falar porque o Marcos vai entrar nesse assunto. Eletrodo de grafites, ESBR e laminados a quente. Laminados a quente. Só sobre eletrodos de grafite, o que eu queria só levantar, que a gente está falando, o caso foi no GTIP, o que foi considerado foi uma concentração de mercado de eletrodos de grafite, formação de cartel no passado. Baixa concentração, quer dizer, e resultou na suspensão das medidas. O que eu gostaria só de levantar aqui é que, nessa decisão, não houve uma avaliação sobre a excepcionalidade da medida. Tá? Então, é preciso que, quando você tem uma discussão sobre a suspensão da medida antidumping, que seja analisado o critério da excepcionalidade da questão para que haja a suspensão da medida antidumping. O que tem que ser excepcional é a suspensão.
Laminados a quente, o que houve talvez uma questão de inversão do ônus da prova, tá? Uma questão se houve um dumping estratégico, um dumping predatório, ou seja, o ônus da prova é de quem pede a suspensão da medida antidumping. Não deve se questionar se a medida antidumping atendeu ao interesse público ou não, tá? Porque já é uma questão de política pública, que já houve essa decisão de impor a medida antidumping. Então, como conclusão sobre o diálogo, tá? Ele pode existir, por que não? Mas considerando os pressupostos e consequências das medidas de defesa comercial. Porque, se você for... Toda medida de defesa comercial ela afeta negativamente a concorrência. Então, se você não for considerar o critério da excepcionalidade, você não tem mais medida de defesa comercial. Tá? Então, você tem que considerar a lógica do sistema de defesa comercial, seus objetivos de proteção. Do ponto de vista da defesa comercial, essa análise deveria ser subsidiária, tá? Possível para uma suspensão de medida e não requisito para sua aplicação. Tá? Deve ser excepcional, tem que... e questão da concentração de mercado, você tem que considerar também essa questão do monopolista versus desindustrialização e também do oligopólio versus requisito de indústria fragmentada. Exatamente, obrigada. E também, por fim, sobre o ônus da prova, também tem que provar que os efeitos negativos são mais nefastos que o benefício da medida compensatória. Então, se você quiser mudar essa lógica, do ponto de vista da defesa comercial, a gente entende que esses requisitos devem ser feitos por meio de uma mudança na lei. Tá? Muito obrigada. Obrigada, Vera. Como a gente imaginava, trouxe uma visão diferente, um contraponto para a mesa. O Marcos Lima ele vai complementar, acho que a análise com uma visão sobre as medidas antidumping, especificamente num setor cartelizado. E, enfim, eu te passo a palavra, Marcos. Bom, eu queria agradecer ao IBRAC, também agradecer a Lorena aqui pela moderação e pela condução aqui da mesa. Na verdade, eu peguei, no fundo, um ponto que a Vera falou é muito importante, que é como a questão política influenciou nos últimos anos, ou como a visão que os diferentes governos que nós fomos tendo aí ao longo do tempo influenciaram a relação entre defesa comercial e defesa da concorrência. Se alguém me perguntasse 15 anos atrás o que eu achava, ou 10 anos atrás o que eu achava, eu ia dizer, olha, não conversam entre si e jamais vão conversar. E se a gente pegar o período que a Vera comentou, que eu acho que até é um período que influencia bastante os dados que o secretário comentou aqui, o período ali de 2011 até 2014, início de 2015, com investigações abertas em 14 e aplicadas em 15, a gente vê que ali a gente teve realmente um grande boom por quase uma utilização da medida antidumping como medida de uma política industrial vertical, né, para setores que se habilitaram para conseguir as medidas. Então, a gente tem realmente esse grande boom, e durante todo esse período, a ideia do GTIP já existia, o GTIP funcionou durante muito tempo na SEAI, mas eu acho que a gente nunca teve, e isso eu acompanho o antidumping, trabalho com casos de dumping há muito tempo, a gente nunca teve um período no qual essa interação entre defesa comercial e defesa da concorrência é tão forte quanto agora, quanto com a instituição do novo GTIP, né? O GTIP podendo, inclusive, o GTIP se manifestando antes da decisão da CAMEX. Então, você tem ali dois grupos, né? O GTDC, que analisa ali, basicamente a análise do DECOM, e o GTIP, que analisa as questões de interesse público. Deveria ser em todos os casos? Deveria, mas por que não é? Eu acho que minha visão é que tem um motivo de assimetria de informação ali. Uma análise de interesse público não é fácil de ser conduzida, porque
Um dos elementos de interesse público, talvez um elemento que acho que impediu que muitos casos fossem adiante no interesse público, é a questão do impacto inflacionário, o impacto na cadeia, né? Esse impacto, para ser medido, ele precisa necessariamente de informações da cadeia, de empresas que estão sendo afetadas pela medida. E nem em todos os casos você consegue isso, ou tem empresas habilitadas no GTIP para querendo discutir esse ponto. Então, acho que realmente é uma coisa que é difícil de implementar em todos os casos, vai ser implementado realmente, na maioria das vezes, em casos em que houver empresas na cadeia interessadas em suspender as medidas, ou evitar que medidas sejam aplicadas, porque agora, com o funcionamento atual, não é só uma questão, complementando um pouco o que a Vera está falando, não é só uma questão de suspensão, pode ser uma questão de não aplicação da medida, que acho que é uma coisa que ainda tem que amadurecer um pouquinho, e é uma questão mais jurídica do que econômica, dar um pouco mais de conforto à Camex, de que, no fundo, a decisão, já na esfera da Camex, do caso, já pode ser uma decisão final de não implementar por haver elementos de interesse público. Porque o que a gente tem visto é, muitas vezes, e eu vou falar do caso do SLAU, em que isso efetivamente aconteceu, é a Camex falar, olha, eu entendo que tem elementos de interesse público, mas eu, para dar mais segurança jurídica ao caso, eu prefiro que seja aberto um processo formal de interesse público, então a gente aplica a medida e, de ofício, a gente pede abertura de um processo de interesse público e a gente vai conversando e depois de 6 meses se toma uma decisão final. O problema é que esses 6 meses podem ser 6 meses custosos para a empresa que está efetivamente discutindo a questão do interesse público e até para a concorrência em si, e que talvez isso possa ser um pouco abreviado e talvez com o tempo isso efetivamente ocorra, com um maior controle aí da Camex e talvez um maior conhecimento também das empresas de que, atualmente, você ao entrar com um pleito de defesa comercial, você tem que estar preparado para discutir, em paralelo, um processo de interesse público que pode ser aberto no GTIP, uma investigação que vai correr em paralelo. Então, não só para quem entrou com o processo, mas para as empresas que estão tentando suspender ou evitar uma discussão de interesse público, o que eu recomendo é atuar nas 2 pontas, você tem que atuar junto ao DECOM para garantir que as contas, os resultados do menor direito, seja ele a margem de subcotação ou a margem de dumping, seja calculado da melhor forma possível. E, além disso, que atuar no GTIP, se você tiver efetivamente elementos de interesse público consistentes para considerar, para que isso vá adiante. Então, nas 2 pontas, a discussão começa a ficar um pouco mais... no termo da moda de hoje, né, porque eu já vi 2 vezes hoje, uma discussão mais holística, né, eu vi na apresentação da manhã, agora a conselheira Paula também colocou, então começa a ficar uma discussão que eu acho que cada vez mais a gente vai deixar de ter a separação dos 2 eventos do IBRAC de defesa, o grupo de defesa comercial não fala tanto com o grupo de defesa da concorrência. Eu acho que agora os grupos têm que conversar cada vez mais e trabalhar juntos em ambos os casos, tá? Tanto nos casos de defesa da concorrência, como eu acho que defesa comercial, como eu acho que também nos casos de defesa da concorrência, ter um conhecimento maior de como funcionam esses mecanismos e as diversas medidas de defesa comercial podem ajudar a gente até o próprio CAD, na hora de recomendar uma determinada medida à Camex, ou na hora de interagir com a Camex, se aquele remédio, efetivamente, deve ser implementado daquela forma, ou até se até já conversando com a Vera mais cedo, a gente ficou brincando de várias ideias aí de como o GTIP poderia aplicar
funcionar aqui não somente suspendendo medidas antidumping, nas que vão ser aplicadas, talvez ter algumas discussões de por que não numa medida aplicada durante muito tempo, medidas que já estão em vigor há 10, 15 anos, será que, ou até muito mais, será que as empresas, durante esse período todo que tiveram sua margem preservada da concorrência desleal do produto importado, não fizeram investimentos para se adaptar a essa concorrência internacional? Será que isso não poderia ser não digo uma salvaguarda, porque você fazer um processo de salvaguarda é um inferno, literalmente é difícil enquadrar, etc., o plano de investimento. Mas será que na hora do GTIP falar isso ou de analisar isso, será que isso não pode ser levado em consideração também? Já tem 20 anos a medida, como é que se comportaram os custos da empresa? Não mudou nada? Piorou? O que aconteceu, né? Controlado por todos os outros fatores que a gente podem ter sido relevantes ali naquele processo, claro, né? Então, isso era só um depoimento aqui que eu queria fazer de como evoluiu e a visão que eu tenho hoje de como está funcionando. Acho que a gente está num nível de interação entre os dois assuntos, primeiro que nunca houve, e a Vera me corrija se eu estiver errado, talvez na maioria das jurisdições não haja também, tá? A gente ter esse tipo de interação que a gente tem hoje. A gente tem um processo que corre literalmente em paralelo. Você consegue discutir os dois assuntos ao mesmo tempo, tá? O único ponto que eu queria colocar adicional, e aí não sei, talvez a discussão seja mais adequada na área de defesa comercial do que aqui, é que eu acho que essa interação de agora necessariamente vai gerar, ou tem que gerar alguns efeitos sobre a forma que o DECOM conduz as investigações e os cálculos dele. Para sempre que possível. Por quê? Por que eu digo isso? Porque o GTIP leva em consideração essa análise de custo-benefício, né? Custo-benefício da medida que vai ser aplicada ou que vai ser renovada. Para você ter esse custo-benefício, é necessário que a gente dê um passo além daquela discussão de que o antidumping é para aplicar, para proteger a indústria doméstica, etc., etc. Eu tenho que garantir, ou o DECOM tem que garantir, no mínimo, que aqueles 3 passos estão mais robustos possíveis para que aquele dano que está sendo mensurado, e a gente lembrando aqui, dano no decreto antidumping, dano é uma coisa um pouco mais difusa. São todas as variáveis em conjunto, tomadas isoladamente, etc. Não é uma coisa fácil de se medir o dano e não é uma coisa fácil de se medir a questão do... E o nexo de causalidade nem sempre é uma coisa tão forte. Então, eu acho que uma preocupação vai ter que ser essa, e a outra, certamente, vai ser a questão de, em casos, como ocorreu no caso do sal, em que a gente tem um cartel comprovado, um cartel condenado, um cartel com muitos indícios, etc., etc., até que ponto a margem de subcotação calculada pelo DECOM pode ser considerada ou não? Porque a margem de subcotação está levando em consideração um preço da indústria doméstica que, se há o cartel, tem um sobrepreço ali. Você está superestimando a margem de subcotação se você tem esse caso de cartel com um sobrepreço claro. Mas aí surge uma dificuldade. Para a gente ter esse casamento perfeito, seria necessário que o DECOM e o CAD tivessem algum tipo de parceria no sentido do CAD informar o DECOM, olha, tem um sobrepreço, tem um cartel, etc., etc., e nessa decisão, algumas têm, outras não têm, tem uma análise de sobrepreço e diz, olha, tem um sobrepreço de 5%, de 10%, de 15%, tem uma questão prática aí que eu acho difícil de coordenar. Tá? Falando especificamente do caso do sal, foi um caso que acabou, ele foi muito demorado, complicado, mas acabou gerando os resultados que
queria, porque a gente estava na situação, estava trabalhando com um único importador, era uma revisão, tá? Já tinha 5 anos da medida aplicada, era um compromisso de preço que tinha sido aplicado. A gente estava no processo de revisão, aberto em setembro de 2016, e o meu cliente era o único importador, mesmo com o compromisso de preço valendo, do sal do Chile. Ele foi o único importador, continuou importando por questões de qualidade do produto, contratos de fornecimento, etc., continuou importando. E pagando um preço mais alto por essas importações. E a primeira coisa que a gente fez foi, olha, vamos nos defender no DECOM desse processo para não ser renovada a medida antidumping. E aí toda a discussão no DECOM começou com a discussão normal de uma revisão de processo antidumping, que funciona, você vê a probabilidade de retomada do dumping se a medida for retirada, você calcula de novo margem de dumping, margem de subcotação, faz as verificações que o DECOM entende necessárias, etc., e conduz o processo. No meio do caminho, a superintendência, em 23 de 3 de 2017, a superintendência do CAD soltou a nota técnica sugerindo a condenação das empresas pelo cartel do sal. E eram as mesmas empresas, basicamente. Tinha uma discussão do tipo de sal, porque que é uma discussão que é complicada, a conselheira Paula até colocou, né? Como casar mercado relevante com produto que o DECOM está investigando exatamente, nem sempre isso casa exatamente, mas, no nosso caso, no CAD era sal em geral, até onde eu entendo, e no DECOM virou uma discussão de sal químico. O que era sal químico não tinha nenhuma diferença, basicamente, de qualidade ou técnica, ou etc. Era basicamente o sal porque era comprado para uso na indústria química, e as diferenças eram muito pequenas. Tá? Uma tinha uma mistura um pouco maior ou menor, mas era muito parecido. A gente levou os argumentos, esses argumentos que eu falei aqui, olha, essa margem de subcotação não pode ser considerada. Lá no DECOM, falamos, olha, se tiver um sobrepreço de 10%, a margem de subcotação é zero, negativa. Como é que vocês acham que isso pode acontecer, etc. E aí o DECOM, nesse momento, falou, olha, aqui não vai ser, essa discussão não vai poder ser conduzida aqui, vai para o GTIP. E eu acho que podia ser conduzida nos dois lados. Tá? Talvez nesse caso, podia ser conduzida dos dois lados, tá? Porque é um caso que a questão temporal casou muito bem as duas investigações. Então, a gente foi para o GTIP e, em paralelo, veio o CAD para tentar unir as coisas. Tá? No GTIP, ainda durante a investigação, o processo funcionou muito bem, os argumentos foram aceitos, tinha impacto na cadeia, porque o produto era um insumo relevante lá na questão dos custos, e tinha a questão do cartel com algumas evidências que eram muito fortes de que o caso ia efetivamente ser condenado pelos documentos da busca e apreensão, etc. A gente falou, olha, dificilmente esse caso não vai ser. E aí a SAIN e o GTIP definiram, olha, mandaram uma recomendação para a Camex de que talvez o direito não precise ser renovado, porque a gente tem aqui elementos de interesse público fortes que esse caso não deveria ir adiante. E aí, além disso, na análise do GTIP, a gente viu que era uma discussão que a gente já estava tendo com o DECOM e que também não foi muito adiante, mas eu acho que para frente isso vai ter que ir mais adiante, que é a discussão exatamente do dano. E o que a Vera comentou, se eu tenho uma medida antidumping, eu espero que o preço aumente e que as importações diminuam. Não teve impacto praticamente sobre importações, porque o nosso cliente continuou importando, mesmo com a medida. E não teve impacto em termos de preço, porque a indústria doméstica praticamente não aumentou o preço se manteve. Então, a gente não conseguia ver nessa medida nenhum benefício claro para a indústria doméstica. Então, a renovação estava sendo baseada, tinha algumas questões de melhora nos resultados da indústria doméstica,
mas eram melhoras que não envolviam aumento de preço, eram melhoras de reduções de custos, que, sem o aumento de preço, acho que poderiam ter sido feitas sem a medida antidumping. Então, a gente tinha, de um lado, benefícios fracos para a indústria doméstica e, de outro, a gente tinha um custo para a cadeia relevante. Mas, como eu falei, por conta da questão da segurança jurídica, etc., apesar da manifestação, no meio do caminho, acho que a SEAI passou de SEAI para CEPRAC. Tá? Então, a gente tinha uma nota da SEAI desde o início, dizendo, olha, tem os problemas concorrenciais aqui e acolá. Tinha a nota do GTIP, e, mesmo assim, a decisão foi: vamos aplicar um novo compromisso de preço, que era muito parecido com o anterior, uma renovação, mas, de ofício, a Camex pediu para o GTIP abrir um processo. A gente foi lá, já tinha muitos elementos no GTIP, apresentou mais elementos ao GTIP, e o ponto que faltava, o ponto que acho que é um ponto mais complicado, né, que aí foi uma sorte que a gente deu no caso e que possibilitou essa interação tamanha aí entre CAD e Camex, foi que o processo estava para sair no CAD, quando a Camex estava para tomar a decisão. Então, houve uma interação, e acho que houve, até onde eu sei, reuniões do CAD explicando para o GTIP como era o caso de cartel, o que estava acontecendo, etc., e que impactos isso poderia ter. E, no final das contas, o que aconteceu foi: o GTIP recomendou por unanimidade a suspensão da medida, mas ficou aguardando para uma decisão final do Conselho de Ministros a decisão do CAD, que saiu logo depois, um mês depois ou 2 meses depois. Eles coordenaram entre si esse tempo para que essa discussão no Conselho de Ministros efetivamente ganhasse força no sentido de poder casar os dois mundos, né? A defesa comercial e defesa da concorrência. Então, a gente tinha ali uma medida com poucos efeitos de defesa comercial, com poucos efeitos para a indústria doméstica, e a gente tinha, do outro lado, o cartel já condenado e elementos de impacto na cadeia, impacto sobre empregos, que às vezes é discutido também no GTIP. O GTIP a gente discute vários pontos, né? Então, nesse caso, acabou sendo impacto na cadeia, um pouco impacto na questão dos empregos, e por causa de um ou outro ministério, e a questão da interação com o CAD. E aí a medida está suspensa atualmente, e a gente tem aí um período, só para fechar, já sei que eu estourei meu tempo, eu não estou olhando para a Lorena, para ela não me puxar a orelha. Já coloquei o microfone aqui. Entendi. Então, só para eu fechar, uma coisa que eu já comentei eu acho que a gente está num nível de interação hoje muito bom. Eu acho que, mais do que isso, já a gente pode correr o risco de pesar demais a mão para um lado ou para o outro. Eu não sei, eu não tenho uma opinião formada ainda, ao contrário do secretário, de se o CAD deve ter assento lá, necessariamente um assento, ou se a interação pode ocorrer sem que esse assento exista, ou como interação, como a CEPRAC atua muito junto ao GTIP e à SAIM, ou essa interação pode ocorrer entre CEPRAC e CAD, CEPRAC como órgão de advocacia da concorrência, fazer um pouco esse papel mais junto ao GTIP. Tá? Então, eram esses pontos. Espero que, cada vez mais, essas áreas continuem unidas e a gente se encontre nos 2 eventos, na verdade, de tanto de defesa comercial quanto de defesa da concorrência. Muito obrigado. Bom, obrigada, Marcos. A gente tinha algumas perguntas da mesa, mas, considerando o avançado da hora, eu vou abrir para o público. Eu já vi que o Francisco está ansioso. O Francisco tem uma lista ali, né? Vai abrir a lista dele até o chão. Eu tenho uma lista. Bom, acho que
Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer e parabenizar a Lorena por propor esse tema. É um tema que eu acho que muitos dos que estão aqui, que atuam nas duas áreas, sabem muito bem a importância que tem, e alguns dos que atuam aqui só em antitruste não sabem tão bem a importância que tem. Serei rápido, mas tenho algumas coisas para comentar. Nós, de fato, vivemos em um momento de tensão dos instrumentos, e eu diria, e tudo isso é a minha opinião pessoal, não como diretor de comércio internacional do IBRAC, até das instituições, né? Tivemos um momento que hoje é criticado como uma explosão de aplicação de direitos antidumping no Brasil, de 10, 15 anos atrás, e agora vivemos em um momento em que alguns dizem que a atuação do GTIP está prestes a acabar com a defesa comercial no Brasil. E, obviamente, o que se busca aqui, e eu concordo muito com o secretário João Manuel, talvez o que se teria que pensar é em uma reforma desse desenho institucional para se atingir uma medida certa, uma ponderação, né? Nem se deve se sobreutilizar a aplicação de medidas de defesa comercial e nem se deve se subutilizar, deixando esse instrumento como algo inócuo, que, inclusive, acho que tem um pouco a ver com o último comentário do Marcos aqui no seu painel, né? Então, essa discussão e esse debate é um debate importante, necessário e para nós que atuamos nas duas áreas, é realmente fascinante. Passando já para as perguntas, a primeira delas é a seguinte, e aí tentando gerar um pouco de polêmica para as autoridades na mesa, né? Nós podemos traçar um paralelo muito facilmente entre a análise que o CAD faz em atos de concentração e a análise que o GTIP faz quando vai, eventualmente, fazer uma recomendação sobre a suspensão ou não da aplicação de uma medida de defesa comercial. Ambos estão olhando para o efeito líquido da medida que vai ser aplicada, né? No caso do CAD, você verifica o nível de concentração, as condições de concorrência, barreiras de entrada e rivalidade. Se você tem uma elevada probabilidade de abuso de poder de mercado, que pode resultar, dentre outros, em um aumento de preço, você analisa as eficiências e toma a sua decisão. No caso do GTIP, praticamente já se parte de que há uma elevada probabilidade de abuso de poder de mercado. Haverá um aumento de preço. Porque, como a conselheira Paula colocou muito bem, isso é algo que está embutido na lógica da aplicação de uma medida de defesa comercial. E uma das críticas que se ouve muito, e aqui eu, mais uma vez, não estou nem falando da minha opinião pessoal, quero jogar algumas ideias para a mesa, é a Fazenda, e, eventualmente, até o CAD, quando ingressar, né, sempre votará a favor de uma suspensão ou de uma alteração da aplicação do direito antidumping. E eu discordo, em grande parte, dessa crítica, porque, primeiro, a Fazenda, de fato, recomenda a suspensão ou a alteração do direito antidumping em pouquíssimos casos. Você continua tendo a habitual aplicação de direitos antidumping hoje em dia. Então, essa já é uma primeira ponderação dessa crítica que é feita. Agora, de fato, para nós, praticantes, nós temos uma dificuldade com um elemento específico, que nós acabamos vendo a lógica e os fundamentos, especialmente da Fazenda, né, tanto da SAIM quanto da CEPRAC, quando há a recomendação da suspensão, né, você pode ter um impacto negativo para a concorrência, você pode ter um problema de abastecimento do Brasil por uma limitação de capacidade, você pode ter um impacto inflacionário, mas, como em muitos dos casos em que há simplesmente a aplicação do direito sem uma manifestação formal da Fazenda, nós não costumamos ver e não costumamos ter os parâmetros jurisprudenciais que mostram quando a Fazenda recomendaria e corroboraria a aplicação do direito antidumping. Então, a minha primeira dúvida ou provocação é: em que situações a Fazenda recomenda e corrobora a aplicação do direito antidumping? Porque é óbvio, mas é óbvio, que a Fazenda não se posicionará sempre, e o CAD não se posicionará sempre contra. Esse é um mito
que é gerado e que é constantemente repetido. Mas a minha pergunta busca afastar esse mito. Quais são os critérios, né? E como a gente não tem decisões, a gente não consegue chegar lá. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é a seguinte: eventualmente, com uma intensificação da atuação da Fazenda e, eventualmente, a participação do CAD no GTIP e na CAMEX, nós podemos ver no futuro recomendações inovadoras, e aí, de novo, traçando um paralelo com a análise antitrust, como, em casos em que há repetidas aplicações de direito antidumping, a recomendação, sim, de aplicação de direito antidumping com restrições, com um compromisso, com a exigência de investimentos e o atingimento de metas, porque isso pode, por um lado, resolver uma prática desleal, resolver o efeito negativo de uma prática desleal, e, por outro lado, ponderar e exigir uma busca pela eficiência, que é justamente a grande crítica de aplicações reiteradas. Você está quase que tendo a crítica é uma política de indústria nascente, eternizada, via aplicação de direito antidumping. E aí, já fechando as perguntas, conselheira Paula, eu não sei se isso pode ser dito, acho que seria muito importante para os que estão aqui ouvir isso. Qual é o desenho que está sendo pensado para a atuação do CAD, ou para a participação do CAD na CAMEX? Mais uma vez, a pergunta é importante não por uma questão de curiosidade, por uma questão de acalmar ânimos. É óbvio que é importante para o CAD saber, tanto para a sua análise de atos de concentração e de efetividade de remédios em atos de concentração, como em condutas, o que está acontecendo na CAMEX. Se você aplica um direito antidumping, você pode alterar completamente a lógica do que é aplicado. O CAD terá assento consultivo, terá voto. A busca é de ter essa interlocução e essa interação mais constante, ou o CAD, e aí faço a pergunta para afastar o mito, sempre votará contra a aplicação de direito antidumping? É uma pergunta que precisa ser feita, né? E aí, para fechar, e é um corolário dessa pergunta, essa é a última. Hoje em dia, a Resolução 29, de 2017, já prevê, no seu artigo 7º, que qualquer membro do GTIP e os órgãos da administração pública federal direta poderão solicitar, a qualquer tempo, por meio de documento contendo informações justificativas, análise do grupo acerca de qualquer medida definitiva vigente ou de investigação em curso, independentemente de manifestações recebidas. Ou seja, o GTIP pode, de ofício, abrir investigações. O CAD não pode, também de ofício, se utilizando desse instrumento, ou, eventualmente, por meio da interlocução com a CEPRAC, desde já ter uma atuação efetiva? Obrigado e parabéns pelo painel. Bom, abro para as autoridades lidarem aí com essa Acho que teve uma pergunta bem indagação. específica. Acho que, bom, antes de mais nada, a analogia com atos de concentração, acho que é uma analogia muito feliz. E, de fato, se nós lermos com cuidado a nota que já a CEPRAC fez no caso do laminado quente, basicamente o que foi feito ali foi uma análise que você faria num ato de concentração normal. Inclusive, analisando aspectos concorrenciais e comparando com outros países. A comparação àquela altura, e sempre foi o argumento, existe o arcabouço legal, evidentemente, ele deve e é respeitado. Agora, existem os argumentos que vêm do lado. Um argumento não, mas a Europa aplicou. E a gente comparou com a estrutura concorrencial no setor de aço na Europa com a que tem aqui, porque isso afeta a lógica do interesse público e dos efeitos sobre o interesse público. Não, evidentemente, que a Fazenda não será sempre contra. Tem muita coisa aqui que enfim, por exemplo, no resto do mundo é pior. Eu discordo e vou nisso. Eu mostrei que não é pior. Aqui a gente está olhando para os dados, porque foi que efetivamente ocorreu e como o Brasil aplica, dado que seria esperado que aplicasse. Isso, olhar para o dado, é a antítese de ser dogmático. Não. Evidentemente, se nós olharmos e acharmos que, de fato, houve dumping no sentido
Lembra que uma coisa é a margem, outra coisa é estabelecer preço normal, preço cobrado abaixo do preço normal no mercado que está exportando. São duas coisas diferentes. Que, diga-se de passagem, como China não é considerada economia de mercado, aí usa-se uma coisa que, do ponto de vista, evidentemente, eu tenho que dizer, do ponto de vista científico, muitas vezes o que eu vejo ali, como economista empírico que eu sou, não dá para corroborar. Não, quando nós acharmos que sim, isso que tem que fazer o DECOM. Quando nós acharmos que o efeito sobre o interesse público não é grande o suficiente, nós não vamos recomendar. Na prática, isso acaba acontecendo como? Você não vai colocar energia em fazer uma análise de um caso que a recomendação é pela não suspensão. Porque, de fato, como apontou a Vera muito corretamente, o status quo é este. Então, o ônus da prova é você ir lá e mostrar que o interesse público se sobrepõe. Se eu acho que, de cara, não tem um caso de interesse público, eu acho que simplesmente vai pelo silêncio aqui. Então, eu acho que a sua pergunta jurisprudencial, né? Como que eu encontro o parâmetro? Por que não tem uma nota da CEPRAC no caso aqui? Pela razão que, como o ônus da prova está comigo, e eu não acho que tenha, eu não vou colocar a minha... Essa orientação que estava na CEPRAC, que eu ocupo agora, não é minha, é da instituição da Fazenda. Então, eu sei que não é uma não resposta para a sua pergunta, mas é a melhor que eu posso dar. Pelo oposto, se olhar para o que foi feito nos casos onde houve sim intervenção, acho que vai ficar claro qual é o padrão do tipo de material que, pelo menos, esta administração achava que era um material de qualidade suficiente para ser apresentado num caso desse. Bom, deixa eu complementar aqui. Acho que o Francisco ele mostrou para todo mundo o background de economista dele, né? Que ele já pede uma reforma do sistema para atingir um equilíbrio ótimo. Então, parabéns. Mas eu vou começar pela sua última pergunta, tá? Então, a pergunta é: por que o CAD já não começa a atuar, né? Por que a gente já não está, com base no artigo 7º da resolução, já atuando? E aí eu acho que a resposta é muito simples. Essas análises são todas muito dependentes de fatos e de dados. E hoje nós não temos acesso a esses dados. O processo de defesa comercial, talvez nem todo mundo saiba disso, mas ele é restrito às partes. Então, até mesmo se você é um advogado que não atuou em todos os processos antidumping, você não tem acesso à jurisprudência. Então, isso é tem fogo aqui, tá? Tá pegando fogo. Aqui é agressivo. Nossa. Mas, então é isso. Por que a gente já não está atuando? Porque eu não tenho os dados. Eu não sei quais são os dados da análise que foi feita pelo DECOM, quais são os dados dessa avaliação que está sendo feita pelo GTIP. Então, isso vai à questão do desenho institucional, né? O desenho institucional ele já está mais ou menos costurado entre todos os órgãos do governo, só que, vou citar aqui o presidente do CAD, que diário oficial a gente só confia no de ontem, né? Então, na hora que publicar o decreto ou publicar alguma coisa, a gente conversa sobre o desenho institucional e eu posso opinar mais. Mas o desenho, qual é o desenho ótimo? Até levando em consideração esse outro ponto. Para o CAD poder opinar e realmente ser um ente participativo, a gente tem que ter acesso aos dados. Porque, sem isso, a gente não consegue sequer fazer uma análise, como a que você sugeriu, de uma análise de GH, porque eu não vou ter acesso aos dados para fazer essa análise. E aí, acho que você levantou dois pontos importantes, né? Na defesa da concorrência, a gente sempre faz essa análise de efeito líquido. Se você pegar a análise de imposição de medida antidumping, provavelmente o efeito líquido sempre será negativo. Por quê? Porque é isso que o dumping quer, né? É isso que está previsto no acordo da OMC, é aumentar o preço e proteger a indústria doméstica. Qual é o efeito líquido positivo disso? Não tem. Mas isso é o que está na lei. E, como a Vera colocou, isso é um standard legal que o governo brasileiro e o nosso Congresso adotou, e nós temos que respeitar esse fato. Existe.
E se isso é algo que é valorizado pela política pública, o CAD não vai votar sempre contrário às medidas antidumping, até porque existe uma excepcionalidade na não aplicação. Então, a gente tem que respeitar também esse ponto que está na lei. E o ônus da prova é da autoridade de mostrar que o interesse público não existe para a aplicação dessa medida, porque presume-se que há interesse público na aplicação da medida, tanto é que o GTIP é um órgão excepcional. Né? Se assim não fosse, ele seria parte do dumping, dano nexo, interesse público, medida. Mas não é esse o standard legal, né? O standard é outro. Então, não, o CAD não vai votar sempre contra medidas antidumping, tá? Mas vai ser feita uma análise de efeito líquido. Na prática, como que vai ser feita essa análise? Eu acho que a gente precisa primeiro do desenho institucional, a gente precisa começar a ter essa interlocução entre os órgãos todos, a gente precisa poder conversar com a CAMEX, com o GESEX, com a CEPRAC, SAIM, IDECOM, enfim, CSEX, todos os órgãos, para ver qual é o melhor desenho. E aí eu vou discordar um pouco do que o secretário falou em termos dos parâmetros jurisprudenciais, né? Até porque ele é economista, eu sou advogada, então eu quero transparência e eu quero jurisprudência. E eu entendo o ponto de vista do economista de sempre tentar atingir o mais eficiente, né? E realmente o mais eficiente é zero pragmático mesmo. Eu não vou gastar minha energia com um caso que eu não vou. Não é do economista. Exato. Até porque eu sou administrador público, tem uma guilda que diz que, para ser chamado de economista, você tem que ser bacharel em economia. Ah, então pronto. Fui corrigida. Mas então... Eu quero tomar processo. Vou botar esse monte de boleto. Tem muito advogado. Então, eu concordo com você, eu acho que tem que ter parâmetros jurisprudenciais para recomendação de imposição também. Até para quando você for arguir por que essa medida foi tomada, tem que saber por que o interesse público existe. Embora ele seja a não aplicação seja a exceção, a aplicação, se tem um processo de interesse público, então, se você, ao final, chegou à conclusão que tem que ser aplicado, então tem que ser fundamentada essa decisão, né? Até pelos princípios do direito administrativo, da decisão fundamentada. Deixa eu ver aqui se você fez tantas perguntas, espera aí. Inovadoras. Ah, sim, aí as decisões inovadoras, né? O CAD pode aprovar com restrições, e aí agora a gente vai aprovar com restrições lá também. Eu assim, não pensei ainda de forma aprofundada sobre isso, eu acho que tem uma questão legal aí que teria que ser vista, de que forma que essas restrições podem ser impostas, se é que podem, mas eu acho que aí também talvez seja uma indicação jurisprudencial, né? Em casos em que a gente já tem um antidumping aplicado há mais de 20 anos, será que a indústria realmente precisa da renovação por mais 5? Será que essa é a melhor política pública? Ou será que seria melhor indicar para a indústria, olha, seja mais eficiente, seja mais competitivo, ou você vai perder essa sua medida? E eu tenho que encerrar. Bom, então, acho que antes de encerrar oficialmente, eu queria convidar todos a ficarem aqui, a pedido da coordenação, porque vai ter a premiação do Prêmio Ibractim. Mas, de qualquer forma, agradeço os palestrantes, agradeço o público pela presença, pela contribuição. Infelizmente, a gente não vai poder abrir para todas as perguntas. Espero que o Francisco tenha contemplado uma diversidade delas suficiente. E, por falar em diversidade, também gostaria de agradecer especialmente aos palestrantes. A gente tem uma majoritária na nossa mesa feminina hoje, então gostaria de pontuar isso também. Enfim, agradecer e acho que está encerrado por hoje. Já faz 6 minutos, né? 6 minutos.